Ok, vamos hoje passar. Esses dias eu fiz o upload das últimas 3 aulas, entre ontem e ontem, coloquei das últimas 3 aulas do Tanakh no Spotify. Então, quem quiser tirar o atraso, eu precisava editar um pouco, alguns eram de antes das férias, mas agora já está tudo colocado lá. Posso fazer uma pergunta? Opa, claro. O Shaul... Vamos lá. Só para concluir a história de Shaul, o episódio de Shaul com Shmuel. Shmuel ele se afasta, ele se despede de Shaul e ele continua rezando para Hashem muito por Shaul. E ele insiste com Hashem, Hashem, dá mais uma chance, ele é meu aluno querido, ele é meu, sabe, eu estive com ele, tenho muito carinho, vamos chamar assim, por ele, por favor. E Hashem fala uma frase muito forte, Vegam Netzach Israel lo yishaker velo yinachem. O Netzach Israel, Netzach seria a vitória, se referindo a Hashem mesmo, a ele mesmo. O Netzach também significa a eternidade de Israel, não vai mentir e não vai se arrepender. Então, tem momentos que está escrito lá que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu de ter criado o homem, certo? Depois lá com a história de Noah, Deus deu alguns decretos negativos, falou para Moshe, eu vou destruir esse povo, fazer um novo, mas depois Deus se arrepende. Seja lá o que significa se arrepender para Deus, mas nesse caso Deus falou, Lo yeshaker velo yinachem. Deus não muda, ou seja, não adianta, aqui não tem jeito. Hassidut explica um pouco o que significa esses dois níveis de revelação de Hashem. Aquele que eventualmente pode, entre aspas, mudar de ideia, aquele que dá para negociar com ele, e tem uma manifestação divina que é o que é e está acabado, não existe volta, tá certo? Então são dois níveis, dois tipos de relacionamentos diferentes que a gente pode talvez enxergar em nós mesmos. Tem coisas que são inegociáveis, valores nossos, por exemplo, que aqui no final das contas, Shaul não era descendente de Yehudá, Hashem já tinha previsto, predito, avisado que iria ser de Yehudá, então vai voltar para Yehudá, vai ficar com Yehudá para toda a eternidade, então isso Deus não vai mais negociar. Ainda tem mais uma crítica para Shaul, feita pelas escrituras, que ele deveria ter seguido o Shmuel para continuar tentando, insistindo, porque a Tshuvá nunca está fechado os portões da Tshuvá, e ele não foi, ele ficou lá na dele, depois que ele ouviu isso. E, acho que não falei da última vez, de que o Shmuel, ele arrancou um pedaço do manto do Shaul, representando que o seu reinado será rasgado. E aí o Shaul ficou na dúvida e ficou muito curioso, então quem vai ser o meu sucessor? E ele falou, não posso te contar, mas vou te dar uma dica. O dia que alguém arrancar uma parte da sua túnica, você vai saber que é ele. O Davi também fez isso depois. Exatamente, o David Ameller, no episódio, já adiantando, quando ele foi se escondendo na caverna, e a aranha fechou a caverna com uma teia, para o Shaul pensar que ninguém entrou por aqui, ele estava muito perto, um pouco antes disso, ele foi lá e ele cortou um pedaço da túnica do rei, para depois mostrar para ele, falar, olha, eu estava com aquela famosa foto que tem com a mira de Israel, o pessoal do Mossad, na cabeça do Arafat, que não atiraram, né? Então, o David Ameller, ele mandou mensagem para o Shaul, olha, estou aqui com um pedaço do manto seu, não sei se você percebeu, eu poderia ter te matado, não matei. Eu acho que ele estava fazendo das necessidades. Pode ser. Tipo, muito incrível, como um rei, tipo, sabe? Isso, pode ser, não lembro os detalhes. Qual é? Bem discreto. E mesmo assim, o Shaul então temporariamente se acalmou, falou, poxa, ele poderia ter me matado, mas aí depois o Shaul ainda continua perseguindo Davi por bastante tempo. É difícil de entender. Mas bom, vamos lá. E então o Shaul é criticado então tanto por ele não ter ouvido, por ele não ter assumido o seu erro e por ele não ter insistido com a sua teshuvá. Sim, posteriormente, infelizmente, ele vai acabar perseguindo, achando que de alguma forma ele iria mudar o plano divino se ele conseguisse acabar com o David. E Hashem então fala para o Shaul, até quando você vai ficar para o Shmuel, para o profeta, ele voltou para Beit Lechem, ele voltou, não, ele vai para Beit Lechem depois, ele voltou para onde ele estava, preciso só voltar onde ele estava,
Depois ele voltou para Aramá. Ele voltou para Aramá. E Hashem fala para ele, até quando você vai ficar se lamentando pela perda? Vamos seguir a vida, vamos tocar. Em outras palavras, Hashem fala para ele, eu preciso que agora você pegue um chifre, um azeite, porque com esse chifre, como se fosse um copo, né, e tampado embaixo, né, e aí você coloca, enche de azeite para você poder ungir o futuro novo rei de Israel. Fala, como que eu vou fazer uma coisa dessas? Em vida de Shaul, eu vou ungir o novo rei? O que, de alguma maneira, pode parecer que ele duvidou da força de Hashem. Peraí, eu estou te mandando você fazer, você faz, você não faz perguntas. Mas, ao mesmo tempo, volta aquilo que a gente falou outra vez, que a pessoa não deve se colocar em perigo, certo? Se jogar pela janela esperando que Deus vai te salvar. Mas, mesmo assim, ainda dá para a gente se aprofundar por que Shmuel questionou Deus. Mas acredito que seja mais uma pergunta retórica, não que ele esperava uma resposta de Deus, mas um espanto. Poxa, como que eu vou fazer isso na vida de Shaul? Era uma dor para ele. Ele apostou no Shaul. Shaul, de fato, era um tzadik. Não só que agora Hashem me fez como mensageiro de avisar ele que ele vai perder, ainda eu vou ter que ungir um novo rei. É difícil, mas tudo bem. Ele foi lá e fez. E aí ele fala, mas se eu for publicamente ungir o novo rei, aí que vou estragar toda a história, que vão acabar comigo. Que o profeta, de repente, aparece em Beit Lehem, que foi aonde Hashem mandou ele buscar? O David, o que eu estou fazendo aqui? Então Hashem fala para ele, faz de conta que você está indo lá para fazer um korban, faça de fato um sacrifício, shlamim, e esse vai ser o pretexto para a tua viagem, para a tua estada nessa. Então você vai lá, faz uma festa, e na festa você vai chamar um homem chamado Ishai, e esse Ishai vai vir com a família, e aí eu já vou te conduzir para o caminho certo, ou quem é a pessoa que você vai ter que ungir. E aí vem a parte muito interessante. Primeira coisa, Ishai, se eu te perguntar, quais foram os maiores tzadikim da história? Quem você pensa? Maior tzadik da história? Avraham, Moshe, Aaron. Existem 4 pessoas que a Gemara fala para a gente que o único motivo que elas faleceram é pelo pecado de Adam Arishon. Ou seja, só porque Deus decretou a morte no mundo. Caso contrário, eles não teriam morrido. Quem são essas pessoas? Não são os tzadikim clássicos conhecidos. Binyamin, o último filho de Yaakov, o pequeno, nunca pecou. Amram, o pai de Moshe, não tem dito Moshe. Amram, o pai de Moshe. Ishai, esse aqui, e um homem chamado Kilav, que ele era filho do rei Davi com a sua esposa Abigail, ou seja, neto do Shaul. Não, desculpa, não é neto do Shaul. Abigail era outra mulher, desculpa. Tá, depois eu vou lembrar quem era ela. Era a filha do Shaul. Não, a filha é Michal bat Shaul. A esposa, a filha de Shaul era Michal. Então, lembrem bem que Ishai, ele é chamado de tzadik, não um tzadik famoso ou grande, e sim dos 4 que nunca fizeram nada de errado. Isso é uma introdução para a gente entender bem a história que eu vou contar. E aí, por resumir, Michal, filha de Davi. Não. Michal bat Shaul. Michal foi a esposa de Davi. Foi esposa de Davi. O Davi era genro de Shaul, casado com a Michal, filha de Shaul. Uma das 18, né? Das 2 esposas, sim. Bom, mas ela era, digamos assim, foi a primeira, certo? Então, a história, que inclusive não consta aqui nesse Midrash, que a linguagem aqui do Midrash é uma linguagem infantil, essa história eu fui procurei até que eu achei, inclusive eu achei, claro, o Mr. Google ajuda a gente, né, Rabino Google, mas eu sei dessa história, a primeira vez que eu vi foi com o Rabino Davi Weitman, que veio aqui 2 anos atrás em Shavuot, foi a história que ele contou. Então tá no Midrash, mas essa história por algum motivo não foi tão, talvez por motivos óbvios, né? Mas o rei Davi, ele fala nos Salmos, certo? Eu fui gerado pelo pecado. Assim que ele fala, eu fui gerado pelo pecado. Quer dizer, eu fui gerado pelo pecado. Então diz o Midrash o seguinte. Bom, vamos voltar um pouquinho à história, eu já conto o Midrash. Então, o Shmuel, ele chega lá, e ele fala, olha, Hashem fala para ele, um dos filhos desse grande homem, tzadik, Ishai, que está aqui na festa com você, que vieram comer do sacrifício, vai ser o
vai ser o rei. Quantos filhos tinha esse Ishai? Ele tinha 7 filhos. E aí, ele vê o primeiro filho e fala, uau, esse aqui é grandão, esse aqui é fortão, esse aqui tem cara que vai ser o rei. Deus fala, olha, ele é grande, mas não vai ser ele. E aí ele vê o próximo. E um a um vão passando e Deus fala, não é ele. Terminou os filhos. Aí o Shmuel pergunta, terminou mesmo? Não tem mais um? Tem mais um, mas ele é o David, ele é pequeno, ele está lá com as ovelhas, distante. O que é estranho, peraí. Acabou os filhos. Ah, tem mais um. Como assim? Ah, tem mais um. Tem ou não tem? É teu filho ou não tem? Você deveria ter falado de cara, tem 8 filhos. Então, qual é a história? Então, o Midrash conta pra gente, a história é muito curiosa. O que acontece? Ishai, ele estava separado fisicamente da sua esposa já por um bom tempo, 2 anos. E um dia, ele vê a serva dele e ele fala que ele deseja estar com ela. Um Yehudi ter um relacionamento com uma serva é proibido. O que ele iria fazer? Ele ia libertar ela de ser serva. Naquele mesmo momento, ela vira Yehudiá e eles teriam um relacionamento. A serva, o estado de uma serva é um estado intermediário. Não vem agora ao caso, mas é um estado intermediário, digamos assim. Quando a pessoa vem trabalhar, Evet Knani, ele se torna judeu com as obrigações de uma mulher, aqui já era uma mulher, e quando ele se liberta, ele se torna um judeu completo. Tem a história da Gemara, que tinha 9 para o Minyan, o cara foi lá, o rabino foi lá e libertou o escravo dele, teve, ele completou o Minyan, certo? Então, na hora que você liberta, ele já vira Yehudi. Então, ele queria ter um relacionamento com ela. E aí, ela, com muita submissão à sua ama, ela corre para a esposa e diz, olha, o teu marido, ele está querendo se casar comigo, não era uma traição, né? Era permitido a poligamia, não teria nada de errado. Mas... E ela fala, eu sei que ele já está distante de você há muito tempo. Vamos fazer um negócio? Eu vou fingir, lembra da história de Rachel e Leá? Eu vou fingir que eu vou estar lá e na hora H você entra. E aí você vai poder estar com seu marido. Dito e feito. Chega na hora, ela entra no quarto, fala, conversa com o seu amo, agora possível marido, e na hora H ela sai de fininho no escuro e quem entra é a própria esposa dele. Eles têm um relacionamento e desse relacionamento nasce David. Quando David nasceu, as pessoas começaram, e ainda o David nasceu Dindi, ele nasceu ruivo, e inclusive a explicação é porque ruivo tem a ver com a paixão que ele sentiu por ela naquele momento, isso afetou aquela história de que a mulher tem desejo durante a gravidez, você não dá, o filho vai nascer lanchado, é história para boi dormir. Mas a paixão, ela pode influenciar, sim, com certeza, no DNA, digamos assim, do filho. Então, segulot, etc. E aí, então, como ele nasceu diferente, falaram, opa, esse aqui é o patinho negro, o patinho feio. Essa é a ovelha negra. Ele é o filho de uma estranha. E todo mundo, inclusive o próprio pai, meio que ficou com vergonha dessa situação. Então ele foi afastado da família. Então quando ele fala, eu tenho 7 filhos, ele não queria nem lembrar daquele filho que ele tinha, que é estranho para a gente. Lembrando que eu falei no início, a gente está falando aqui de um tzadik do mais alto nível, dos 4 que nunca pecaram. Então a gente pode talvez se aprofundar mais na história. Mas o que eu consegui descobrir por enquanto é só a história. Então, por que essa história? Por que ele quis estar com a serva? Por que não com a esposa? Mas essa é a história. Então, o David, ele estava sendo isolado. Por quê? Qual foi o erro, entre aspas? Que ele teve uma relação com a esposa dele, pensando que seria uma outra. E possivelmente, precisa ver melhor, mas talvez não seria o ideal. Não seria um pecado, mas não seria o ideal. Para ele estar com a sua serva, etc. A gente vê que a Sara trazer a serva dentro de casa foi toda uma... Né, a Sara deixou, ela pediu e etc. Haná, quando foi pedir para ele, o marido ter uma segunda esposa, ela abriu mão, quer dizer, não é uma coisa tão simples. Então, inicialmente, depois se descobriu que ele não era, mas inicialmente ele era o filho estranho. O filho que veio de um casamento, talvez até espontâneo, porque cadê a esposa? Não estou sabendo que ele se casou com ninguém. Cadê essa esposa? Essa serva, pelo menos, no mínimo para estar no quarto com ele, ela já tinha que ter casado com ele.
Não, porque a lei de Ehud começou só depois de Davi e Shlomo. A lei de estar sós com uma mulher solteira só começou depois, certo? Começou depois, justamente pelo caso que aconteceu com Amnon e Tamar, certo? Foi aí que eles decretaram que o homem não pode estar sós com uma mulher, etc. Mas então eles tinham que ter ido na Rupá, não tinha Rupá? Tinha? Aí, vamos só terminar a história. Não, você tem razão. Aí, então, o que acontece? Então, por isso, Davi, ele era o filho, o patinho feio. O que fizeram com ele? Já era um homem de alto escalão, poderia ter um filho que não vai ser um pastor. E o Davi, ele foi isolado da família. E ele foi lá colocado como pastor. E aí, agora chega o Shaul, chega os profetas e fala, cadê o teu? Aquele é o filho. Aquele vai ser o teu filho. E como são os caminhos de Hashem, que aquele que você pensa, que você acha que ele é o filho do pecado, inclusive ele fala no Teilim, voltando no capítulo 51, eu fui gerado pelo pecado, não é um pecado literalmente, primeiro que a gente falou, o pai dele nunca pecou, é como se fosse, pareceu, deu a entender, ele pensou e etc. Então, ainda assim, Hashem quis que dessa forma, que a alma do David viesse para o mundo, que é uma forma diferente, e assim, na verdade, foi toda a dinastia de Davi. Sim. Quando começou a dinastia de Davi, a gente pode começar com Yehudá e Tamar, que está na Torá, uma história muito difícil de entender, mas Yehudá com a sua própria nora, também pensando que era uma mulher de rua, teve o relacionamento. Depois tivemos a história, antes disso, desculpa, tivemos a história do Lot com as suas filhas, tá certo? Depois tivemos a história Yehudá e Tamar, tivemos a história de Boaz com Ruth, que também é uma história difícil, assim, não é um casamento comum, tá certo? Porque a Neshama de Mashiach, para vir aqui para o mundo, ela tem que vir de uma forma camuflada. Então, Hashem, então a gente saber que às vezes você olha para uma pessoa e fala, esse aqui é o patinho feio. Qualquer seja a tua classificação e motivo de você achar que ele é o patinho feio. Cada um tem os seus critérios. A gente nunca pode falar, até está escrito, Izarub ibn Aniim. Se cuidem com os filhos, as pessoas com menos condições monetárias. Por quê? Que dele justamente vai sair Torá. Que só porque o pai é pobre, o filho vai ser Talmid Chacham? Ou seja, em outras palavras, não julgue as pessoas pela aparência, pelas condições, etc. Às vezes, daquele que você menos espera, é que realmente é a pessoa que vai ter mais sucesso. Então, aqui a gente vê essa história realmente com David Amelech, e a gente pode aplicar também no nosso dia a dia. Às vezes, você olha para alguém, ou você olha para você mesmo, quem sou eu, que sou eu? Como a gente falou no outro shiur, quando o próprio Shaul não teve a coragem de encarar quem sou eu para poder matar a tua Amalek? Quem sou eu? As pessoas têm medo delas mesmas, e aí que vem o galuto. Então a gente tem que realmente acreditar que nós temos um Mashiach dentro de nós, temos um Davi dentro de nós, e a gente pode conquistar o nosso Amalek, como a gente falou, e sermos os reis no sentido de a gente ser o rei sobre nós mesmos, conquistar e dominar o nosso próprio instinto. Boa noite. Boa noite. O pai e a mãe eram casados mesmo, o pai e a mãe do Davi. Claro. Eram casados. Sim. Mas Sim. naquele